Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre Clarice Lispector. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos falar sobre uma das minhas autoras favoritas da vida, que é Clarice Lispector. Eu vou contar um pouco sobre como eu comecei a ler as obras da Clarice, o que eu já li e o que eu tenho aqui de livros dela. Eu fiz um vídeo similar a esse mês passado, falando sobre o Tolkien, então eu vou, da mesma forma que eu fiz com o Tolkien, eu vou criar uma playlist sobre Clarice, para que com o tempo eu vá alimentando ela com os vídeos sobre os livros dela que eu for lendo ao longo do tempo. Então antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso ajuda muito no crescimento. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho assim, é que está chovendo aqui, e infelizmente eu ainda não tenho um diminuidor de ruídos bom, né? Então provavelmente vocês vão ouvir aí o barulho da chuva. Então já vou pedindo desculpas aí pra vocês. Então, eu comecei a ler Clarice, acho que como a maioria das pessoas começam a ler Clarice, que é na escola, que é para preparatório de vestibular. Então o primeiro livro da Clarice que eu li foi A Hora da Estrela. Não foi nessa edição, evidentemente, porque essa edição ela foi lançada acho que em 2017, 2018, alguma coisa assim. E eu li lá no início dos anos 2000, antes de 2010, né, quando eu estava ainda no ensino médio, estava no preparatório para o vestibular. E eu lembro que quando eu li A Hora da Estrela, eu li duas vezes. Eu li na escola mesmo, no ensino médio, e uns 3, 4 anos depois, quando eu fui prestar vestibular, porque eu não saí do ensino médio direto para a faculdade, eu fiquei uns anos ainda sem ir para a faculdade. E eu lembro que a primeira vez eu não entendi nada, assim, não captei quase nada da informação que consta aqui. E da segunda vez eu tava muito preocupada com essa coisa do vestibular, então eu ficava muito tentando pegar esses aspectos literários que normalmente se cobra no vestibular, e acabou que eu também não consegui ter uma leitura tão aprofundada desse livro para pegar o sentido real dele, assim. E isso é uma falta que eu sinto. Depois disso eu não li mais A Hora da Estrela, é um livro que com certeza eu vou reler, para justamente pegar de fato esse sentido real. Mas eu lembro que quando eu li ali na época do vestibular, me marcou muito a Macabeia, porque ela é uma personagem muito única na literatura. E ficou muito gravado até hoje na minha cabeça essa coisa dela ser ela e ao mesmo tempo ser todos nós. E justamente por ela ser todos nós é que ela é única, porque cada um de nós somos únicos, né? Então essa unidade e universalidade foi algo que mais me marcou aqui nessa história, quando eu li ali nos idos de 2010 para o vestibular. Mas eu lembro que não foi um livro que me arrebatou, sabe? Que fez eu me apaixonar por Clarice. Não foi esse livro, mas eu acho que justamente porque eu estava preocupada com outras questões que envolviam a leitura desse livro e não somente com a leitura dele em si. Então é um livro que eu quero reler, porque, enfim, eu sei que ele é maravilhoso. Essa edição que eu tenho aqui, ela é uma edição comemorativa. Eu acho que ele é de 2017, porque ele foi publicado em 77, né? Esse livro foi o último livro que a Clarice publicou em vida. Vou mostrar um pouquinho dessa edição. Depois disso, a Rocco lançou outros livros, mais ou menos nessa mesma formato da Clarice. Eu sei que tem o Perto do Coração Selvagem, aqui a letra dela, para ver melhor. Gente, a letra da Clarice é uma coisa que sempre me pega muito, assim, sabe? Eu acho que ela tinha muita necessidade de botar pra fora as coisas. E aí a letra dela saía dessa forma, ó. Tem mais, tá vendo? Completamente, assim, irregular, sabe? É um fluxo muito grande de botar pra fora tudo que ela tem, tudo que ela tinha, sabe? E essa edição aqui, ela tem vários textos de apoio também, enfim. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a Rocco e a Clarice. E, enfim, tudo que envolve aí. Bom, então, para fazer vestibular, passei, comecei a fazer faculdade. E aí lá por 2013, eu estava na biblioteca da faculdade
Na faculdade que eu estudava, eram 3 andares, então o andar intermediário era um andar que ficava só os livros ligados à literatura, à área das letras. Eu estava ali porque eu estava fazendo uma matéria de história e literatura e eu fui pegar um livro do Gabo, olha só, que também é um autor favorito da vida, que era esse aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê esse aqui? O General em seu Labirinto. Era um livro que a gente ia estudar para uma matéria. E aí eu fui lá para pegar esse livro aqui. Gente, eu não esqueço isso, porque é o encontro dos meus 2 autores favoritos. Eu nunca tinha lido Gabo também. Foi a primeira vez que eu li Gabriel Garcia Marques. E andando ali, eu vi numa mesa o A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Não é essa edição também, né? Obviamente. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro e eu sou uma pessoa que os nomes dos livros me pegam muito. Se o título do livro me chama atenção, a vontade de ler esse livro é muito grande. E aí eu falei, bom, Clarice Lispector, né? Paixão Segundo GH. Achei diferente o título do livro e peguei. Também levei junto com o livro do Gabo. E, gente, isso aqui muda vidas. Isso aqui. Esse é o meu livro favorito da Clarice. Isso aqui é de uma maravilhosidade que eu não sei nem dizer pra vocês, assim. A capacidade que ela tem, eu acho que isso é o que eu mais gosto nela, assim. É essa capacidade que ela tem de fazer a gente entrar na mente do personagem, entender os questionamentos que esse personagem faz e fazer esses mesmos questionamentos em relação à nossa vida. Eu acho que isso é o que mais me pega, assim, com a Clarice, é o que mais me... É uma, sei lá, uma quase sessão de terapia, assim, sabe? Porque é impressionante a capacidade que ela tem de fazer isso. A partir de algo tão simples. Porque o que a gente tem aqui é uma mulher que depois de um tempo entra num quarto e nesse quarto, olhando esse quarto, né, que ela entra para arrumar o quarto, e olhando esse quarto ela encontra um inseto. O start de GH é isso. Isso aqui é tão profundo que, nossa, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É o meu livro favorito da Clarice. Depois que eu li isso aqui, que eu entendi, que até então eu não tinha entendido esse poder que a literatura tem de fazer a gente refletir sobre a gente mesmo, sabe? Eu sempre gostei de ler, desde criança, desde que eu aprendi a ler, eu sempre gostei de ler. E eu sempre vi funções na literatura. Então, entretenimento, eu sempre gostei muito de história de fantasia, de aventura, de mistério, de terror, né? Então, essas sensações que a literatura traz, né? O medo, a aflição, o mistério, a fantasia, né? Você poder ir longe e tal. Mas você mergulhar dentro de si a partir de questionamentos de uma personagem ficcional, isso eu nunca tinha experienciado na vida. E é justamente isso que ela faz aqui em GH. E aí eu fiquei doida, fiquei maluca. Falei, eu preciso ler tudo o que essa mulher escreveu. Tudo, 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 tudo. E aí, pra isso, eu decidi então começar com a biografia dela, porque eu queria entender quem era Clarice Lispector. A biografia dela, que é esse livro aqui, do Benjamin Moser, eu li em 2015, eu li mais ou menos 2 anos depois, porque eu fiz faculdade de História, e faculdade de História você lê muito, 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 muito. Então eu sabia que eu queria ler tudo da Clarice, mas eu queria primeiro saber a vida dela. Então eu demorei um tempo pra achar essa biografia. Eu nem sei se essa biografia já tinha sido lançada em 2013, enfim. Eu sei que ó, aqui tá marcado, eu comprei ela em abril de 2015 e li em agosto. Né? Então, bem comecinho de semestre, assim, você nem tem tanta coisa assim na faculdade, então eu já peguei e já li. Provavelmente eu comecei a ler em julho, nas férias, terminei em agosto de 2015. E, gente, a vida da Clarice também é algo muito interessante. Eu não sabia que ela era ucraniana, pra mim ela era brasileira, e assim, ela é brasileira, né, gente? Mas eu digo assim, eu não sabia que ela tinha nascido na Ucrânia, eu não sabia nada, assim, da vida dela, a verdade é essa. E eu fiquei muito surpreendida, assim, muito surpresa, né, com as coisas que tem aqui. A questão, né, ela foi esposa de um diplomata, então, período ali, Segunda Guerra, fora do Brasil, tudo mais, assim. Então, eu fiquei muito
muito surpreendida, assim, com a vida dela. Achei a vida dela muito interessante também. E aí eu falei, bom, então eu vou começar a ler Clarice em ordem cronológica. E o primeiro livro de Clarice Lispector é Perto do Coração Selvagem. Então esse aqui eu li em 2016, eu acho. Pouco depois. 2016, mais ou menos. 16 ou, acho que 16 ou 17. Nossa, eu gostei demais desse livro. E ele me causou a mesma sensação que GH, só que mais leve. Né? Essa coisa de você pensar a sua vida a partir de pensamentos, de mergulhar na cabeça dos personagens. A chuva tá ficando grossa, gente. Desculpem aí se estiver passando barulho, mas enfim, vamos continuar aqui. Foco na Clarice, que essa mulher é incrível. E aí eu li a Clarice, né, o Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro dela. Nossa, um espetáculo de livro isso aqui também, maravilhoso. Reli o ano passado, eu comentei ele num vídeo aqui de leituras do mês, vou deixar o link desse vídeo aqui, mas eu quero fazer em algum momento algum vídeo só pra ele, né, agora que vai ter a playlist da Clarice, eu quero um vídeo só pra ele aqui. Assim que lançou essa coleção, eu já comprei 3 livros, os 3 primeiros, que foi esse aqui, O Lustre e A Cidade Sitiada, que são os 3 primeiros livros da Clarice. O Lustre, eu lembro que eu comecei a ler, mas parei, porque eu não tava na vibe de ler, então eu comecei a ler ele lá pelos idos de 2020, né, um pouco depois, isso aqui. Eu tava na vibe, já era um momento que eu tava no início da minha crise com a leitura. Então, acabei que eu não dei prosseguimento, mas este ano ele está nos 12 livros para 2026, então lerei, né? E conversaremos aqui sobre ele. E também A Cidade Sitiada, que é o terceiro livro dela, também não li ainda. Vou deixar ele para ler, vai ler ano que vem, muito provavelmente. E depois que eu li a biografia do Benjamin Moser, eu fiquei tão impressionada com a vida dessa mulher que eu queria mais. E aí eu comprei essa biografia aqui, Clarice, Uma Vida que se Conta, da Nadia Batella Gottlieb, acho que é assim que fala. Gente, essa biografia, ela é maravilhosa. Eu não li ainda essa biografia. Quer ver? Eu comprei em outubro de 2015. Então, aquela do Benjamin Moser eu comprei em abril de 2015, li em agosto, e em outubro eu já comprei essa. Pra vocês verem o nível de vontade que eu tinha de ler mais. E não li ainda essa biografia aqui, de ler mais Clarice. Essa biografia, ela é maravilhosa, assim, no sentido de ter coisas, sabe? Então, tem umas imagens aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem bem legal da Clarice. Só que eu falei que tinha várias aqui. Ó, tem uma imagem do Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso, grande amigo de Clarice. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Não li nada dele ainda, mas tenho vontade de ler Lúcio Cardoso. Eu queria achar fotos diferentes da Clarice. Enfim, vou pegar outra biografia, porque eu tenho outra, né? Tenho outra biografia da Clarice. Tenho essa aqui também. Na realidade, é uma fotobiografia, né? Então, são várias fotos da Clarice que contam a vida dela. Opa! Quase cai tudo aqui. Essa é maravilhosa. Essa eu comprei em dezembro de 2018, essa. Um pouquinho depois. Aqui, ó. Tá vendo? Espero que esteja saindo bem. Essa aqui, eu li por cima, assim, porque como é uma fotobiografia, né? Então, são várias imagens com textos bem curtos, assim. Então, vira e mexe, eu me pegava... Olha isso aqui, gente. Olha isso. Eu acho a Clarice linda também. Olha isso. Vira e mexe, eu me pegava... abrindo aleatoriamente, né? E lendo sobre a vida dela e as fotos de onde ela estava e tudo mais. Aquela criança, olha, gente. Maravilhosa. E é isso. Aqui também, foto de família.
Então, o próximo livro de Clarice que lerei será O Lustre. Acho que eu vou ler ele lá para agosto, setembro, mais ou menos. Minha previsão para ler O Lustre. Porque assim, Clarice, você precisa parar. Essa sensação que eu tenho, você precisa parar, vou ler Clarice. Porque a Clarice é muito do sentir, né? Então, você precisa se despir de muita coisa e entrar nessa vibe. Para aí você conseguir alcançando as profundidades, as sutilezas, né? Conseguir fazer esse exercício de se questionar a partir de questionamentos que até então você nem passava pela sua cabeça, provavelmente. Pelo menos era o que acontecia comigo. Então isso precisa de tempo, isso precisa de atenção, isso precisa de silêncio, calma, tranquilidade, né? Uma série de situações aí que hoje em dia é muito difícil a gente ter, mas que a gente tem que todo dia, né, lutar para conseguir. Então, lá para mais ou menos agosto, setembro, eu pretendo ler O Lustre, pra gente conversar aqui um pouco. Deixa eu falar um pouco sobre a Rocco, que é a editora da Clarice. Eu acho que a Clarice merecia uma editora melhor, tá? A Rocco, ela tem vários problemas, assim, não só com Clarice, mas com outros livros que ela publica. Eu não gosto do trabalho da Rocco. Eu acho que acho que não é legal a forma como eles trabalham, assim. Para entender isso mais profundamente, tem alguns vídeos da Ju Gervason que ela fala sobre essa coisa da gente meio se sentir enganado pela Rocco, né? No sentido de, você publica um livro, todos os contos de Clarice, aí você vai lá e compra todos os contos de Clarice. Pronto, agora eu tenho todos os contos de Clarice. Aí depois passa, sei lá, 5 anos, todos os contos de Clarice versão atualizada. Aí você pensa, nossa, encontraram mais contos de Clarice. Aí, na verdade, não, é um continho, uma carta, sabe? Então, pra quem é fã da autora, assim, pra quem quer entender a autora na sua profundidade, no caso da Ju, que ela é pesquisadora de Clarice e tudo mais, são jogadas de marketing, de vendas que não são legais, não é legal, né? Então, eu acho que o maior exemplo de que a Rocco não é uma editora legal não é nem com Clarice, é com Harry Potter. Eu acho que uma editora que tem em suas mãos uma obra que fez tanto sucesso como Harry Potter, e essa editora não conseguir ser a maior de todas, é porque realmente o trabalho não é bom, né? Não é legal. Então eu acho que o fato da Rocco não ser do tamanho de uma companhia das letras, por exemplo, hoje, se deve muito ao trabalho ruim e pouco legal. Vou usar essa palavra, porque a gente não quer usar palavras mais diretas, né? Porque, enfim. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se Harry Potter tivesse caído nas mãos de uma editora como a Companhia das Letras, que consegue usar... Não tô falando que ela não tem defeitos, tá, gente? Tô dizendo que ela consegue usar o mercado de uma maneira que ela cresça e se torne esse monstro que ela é hoje. Monstro no sentido de grandiosidade, né? Se Christian, ela seria muito maior do que ela é hoje, a Companhia das Letras. Então, o fato da Rocco não ter a mesma envergadura da Companhia das Letras, por exemplo, tendo Harry Potter nas suas mãos, é porque realmente o trabalho não é bom, não é legal. Mas, independente de tudo isso, o que é muito bom, o que é muito legal, é Clarice, né? Quero ter toda essa coleção aqui. Eu demorei pra comprar os livros da Clarice, porque as anteriores, aquela capa branca, eu sempre achei horrorosa. Eu nunca gosto. Essa aqui eu acho bonita, essas pinturas são pinturas da Clarice. E é isso. Próximo vídeo que nós vamos falar sobre Clarice vai ser para falar sobre O Lustre, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram Clarice e o que vocês sentiram ao ler essa autora que pra mim é maravilhosa. Grande beijo pra vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!